Oi, eu sou a Kim e bem-vindos ao canal The Life and Other Things. Eu imagino que você tenha clicado nesse vídeo justamente porque te interessa a filosofia Ikigai. E é basicamente disso que a gente vai tratar e as suas diferentes interpretações que eu tenho especificamente sobre o que é ter um Ikigai e como também conquistar o seu próprio Ikigai, né? Conquistar não, reconhecer. Nesse sentido, eu queria começar falando, né, que eu tô lendo atualmente esse livro aqui chamado El Método Ikigai, que foi comprado na minha última viagem. E, assim, pra vocês terem uma ideia, né, o que significa o Ikigai? Aqui no livro tem um trecho que tem a tradução do que é Ikigai. E eu acho que seria mais válido eu ler pra vocês o que significa do que explicar de maneira geral o que é. Tá aqui o trecho. Ikigai é uma palavra japonesa que não tem tradução exata. O Ikigai é como se fosse o sentido da vida, ou aquilo que tem como intenção para você levantar todos os dias, né? Que te faz levantar. A palavra, então, se compõe da união entre Iki, que significa vida, ou estar vivo, e Gai, que significa aquilo para que vale a pena e tem valor. Em tradução literal seria aquilo para o que vale a pena viver. Então, segundo os japoneses, todos nós temos o Ikigai, ou inclusive vários, né? No nosso interior, e há aquilo que não é separado da essência, do que nós somos, do eu, né? Para vocês terem ideia, eu conheci essa filosofia japonesa há uns 2 anos atrás. Inclusive, eu tava fazendo uma outra viagem. E naquelas livrarias do Duty Free do aeroporto mesmo, eu vi um livro chamado Ikigai e eu fiquei assim, tá, interessante, vamos ler aqui atrás, né? Aí eu achei muito interessante, porque eu tava nessa vibe de ler diferentes filosofias pra entender. Eu sou muito desse tipo de leitora, assim, que lê fantasia, romance, mas também lê, às vezes, uma autoajuda e tal. Mas, assim, eu entendo mais, não tanto como autoajuda, certos livros. Que vai mais na forma de como interpretamos a mensagem real dos livros, né? De cada livro. E aí eu achei muito massa, porque eu tinha acabado de terminar de ler, eu tinha acabado de ler, no caso, um outro livro chamado Haig, que é sobre uma filosofia dinamarquesa. E essa filosofia em específico, ela mostra como que os dinamarqueses têm uma vida mais longa, né? Tem uma qualidade de vida maior, assim, tanto que a Dinamarca tem o maior índice de desenvolvimento humano. E aí eu tinha acabado de ler esse livro Haig e eu fiquei muito fascinada, porque várias práticas eu peguei de lá, como, por exemplo, acender velas, luz quente, luz ambiente, refeições com calma, tudo isso, assim, como uma forma de desacelerar esse ritmo de vida moderno que nós temos. Só que o propósito desse vídeo não é falar sobre o Haig, e dá pra trazer outro vídeo depois. Então, eu tinha acabado de ler esse livro e aí eu encontrei esse do Ikigai e eu fiquei assim, preciso ler. Tanto que eu reli ele nesses últimos dias, né? E aí me fez rememorar várias coisas. E surgiu o principal questionamento, né? Qual é o nosso Ikigai? Acho que você já fez essa pergunta pelo menos uma vez na vida, né? O objetivo do vídeo não é despertar uma crise existencial, pelo amor de Deus, não é, porque não tem nem espaço nem tempo pra isso agora. Mas a questão aqui é buscar entender mais quem nós somos, por meio do que nos faz realmente felizes, entendeu? Porque eu acredito que essa discussão do Ikigai também está muito relacionada a esse buscar incessante de validação, de pertencimento, de encaixe em certas caixinhas, em certos moldes que não nos pertencem originalmente. Então, além dessa questão de que será que realmente nós queremos nos encaixar? Será que realmente é necessário para uma felicidade, né? Então, eu sinto que o Ikigai, ele também desperta mais o questionamento de autoexpressão, que é uma coisa que eu tenho praticado nos últimos 3 anos, que é buscar me autoexpressar de diversas maneiras. Eu falo se expressar não na forma verbal, mas se expressar em arte,
em pintura, em fazer coisas que você não é bom também, entendeu? A questão aqui não é pra você... Tá, meu Ikigai então é pintar quadros porque eu sou muito qualificado. Pode ser também seu Ikigai. Mas, ao mesmo tempo, também, você pode ser... O seu Ikigai também pode ser pintar e você não pintar tão bem. Tão bem. Aos olhos das outras pessoas. Né? A percepção e julgamento de outras pessoas, você não pintar tão bem. Mas pode ser o seu Ikigai porque te traz uma sensação de felicidade e de preenchimento. Tanto que eu acredito que essa parte do autoexpressar não é somente de coisas tangíveis, de coisas materiais, como pintar um quadro, sei lá, eu gosto de fazer casas, eu sou engenheiro. Enfim, esse exemplo não ficou muito bom, mas mais dessa forma em tradução material. O seu Ikigai pode ser muito bem ser uma pessoa caridosa, de essência, entendeu? Uma pessoa que se preocupa, uma pessoa que se preocupa no sentido com outras pessoas, do bem-estar das outras pessoas também. Então, esse senso de caridade, entendeu? De fazer o bem. Pode ser um Ikigai também. Então, eu sinto que o caráter de autoexpressão vai muito além da identidade e do peso do ser. Então, eu sou a Kimberly, eu sou analista internacional. Meu Ikigai, portanto, então vai ser analisar as relações mundiais. Não, não. Mas, assim, não quer dizer que eu entrei no meu curso da graduação com a perspectiva de que meu Ikigai é resolver as soluções do mundo. Ou meu Ikigai é resolver os maiores conflitos globais. Não é isso. Eu não vou entrar nessa seara, mas às vezes o meu Ikigai dentro da escolha do meu curso, da minha profissão, é para desbloquear um outro Ikigai, é para desbloquear uma outra habilidade que eu tenha que eu talvez não conheça. Então, entende que a autoexpressão, separando um pouquinho o Ikigai e a autoexpressão, mas a autoexpressão ela é muito importante para entender quem e o que nós somos em essência. A questão que eu tô tentando transmitir aqui é entender quem é você em essência. Entender quem é você seja lá como você chama, em alma, em espírito, em energia vital, em energia pura, em qualquer uma dessas vocês entenderam, qualquer uma dessas caracterizações. Então, a autoexpressão ela não tá atrelada à identidade. Identidade do eu, do profissão, né, da parte de profissão, da parte, assim, social, não é uma identidade social. A autoexpressão está linkada a uma forma de você entender quem é você e se autoexpressar para o restante do mundo, para as pessoas, para quem estiver ao seu redor e quem quiser te ouvir, entende? Então, a autoexpressão, ela é muito importante, porque ela vai desbloquear milhares e milhares de habilidades que você nunca imaginou que tivesse. Ou, entende? Que você fosse capaz de fazer. É muito um paradoxo meio louco, né? Como, socialmente falando, a gente entrou numa lógica de que precisa de validação o tempo todo pra fazer qualquer coisa. Ou de que eu preciso ser muito bom naquilo que eu quero fazer pra eu sequer fazer isso. Entende? É meio que a gente esquece de que pessoas que são master em alguma coisa hoje, algum dia elas tiveram que começar, né? Elas tiveram que tentar, tiveram que errar e aprender com o que erraram para poder evoluir. Então esse é o processo humano, que todo mundo tá cansado de saber. Mas é que às vezes a gente cai na falácia de que o trajeto não é assim, de que o trajeto é daquela forma ali, naquela caixinha certinha, naquele molde certinho determinado, pré-determinado. Enfim, isso leva para muitas e muitas coisas, como crenças limitantes, paradoxos que a gente carrega de geração para geração, de pesos e fardos que não são nossos. Então, isso é papo para outro vídeo, porque é muito, muito longo. Então, eu sinto que o Ikigai, quando eu li a primeira vez, e que eu recomendo muito vocês lerem, tanto esse livro aqui, o método Ikigai, quanto o livro original deles, que eu acho que é Ikigai para uma vida mais longa, uma coisa assim, quanto do outro autor, que é o Ken Monge, que eu vou colocar a capa bem aqui agora, para vocês entenderem como que, na verdade, o Ikigai tá em todo lugar.
que o significado de viver está em todo lugar e que só é possível você encontrar um Ikigai você mesmo procurando, você mesmo analisando todos os aspectos da sua vida. O que te faz genuinamente feliz quando ninguém tá vendo, o que te faz genuinamente querer ter mais daquilo, daquele sentimento. Porque tudo, em termos de posse, tudo que possuímos, tudo que temos e tudo mais, momentos, são todos momentos. São todos momentos, não, são todos sentimentos que são proporcionados por aquilo. Seja uma viagem, seja uma experiência específica, uma experiência gastronômica, uma aventura que você for fazer, sei lá, uma trilha, etc, etc. Ou você comprar algo, é tudo para o sentimento que aquilo vai te proporcionar. Entende? Isso também me dá link a várias outras coisas, como lei da atração e tudo mais, que são temáticas que eu vou abordar, né, nos próximos vídeos, mas não nesse. Enfim, daí buscar mais entender o que significa viver para você, para o que vale a pena viver para você. Eu acho que é a chave para poder ter uma vida plena. Aos 21 anos eu compreendo que é este o rumo que eu quero levar para mim na minha vida, entendeu? De já ter uma compreensão desde cedo de que vida plena e vida feliz é possível se você identificar aquilo que genuinamente te faz feliz, né? Que genuinamente faz sentido para o sentido da vida, para o significado de viver, para aquilo que te faz levantar todos os dias. Então eu acredito muito que viver sem um propósito, mesmo que no presente, porque eu sou muito das pessoas que acreditam no presente momento, claro, não rechaçando o futuro ou qualquer outra coisa, não é isso que eu tô querendo falar, de não planejar as coisas e tudo mais, mas que esse paradoxo de planejamento, muitas vezes, ele impossibilita o presente acontecer. Porque você não vai estar no presente, você vai estar preso em uma futura possibilidade de que algo vai acontecer, entende? De que se sua mente ficar presa numa coisa que possivelmente vai acontecer, você não vai viver nenhum presente e nem um futuro, porque talvez as coisas não vão acontecer como você espera. Então é muito mais de deixar as coisas irem, soltar um pouco, para ver como vai se encaminhar, entendeu? Porque quando você alinha o que tá aqui dentro, o que tá aqui fora acontecendo na realidade exterior vai se alinhar com o que tá aqui dentro, entendeu? Então, ambos vão estar em sincronia, devem estar em sincronia, entende? Então, em resumo, o Ikigai é um método muito interessante para você despertar a sua verdadeira paixão e seu propósito de vida. Tanto que no livro, por exemplo, o autor ele aborda, não desse livro aqui, mas do outro, ele aborda algumas pessoas lá no Japão como donos de restaurantes de sushi, até monges, até lutadores de sumô. Quais são os ikigais deles? E a gente pode perceber que, na verdade, o ikigai nunca foi algo tão grandioso como, sei lá, ter $1 bilhão. Não é um ikigai ter, sabe, ter $1 bilhão não é um ikigai. É aquilo que vai te mover, talvez, a alcançar $1 bilhão, talvez seja o seu ikigai, entende? Então, a questão aqui é que o ikigai ele pode ser muito mais simples do que você pensa. E que quando você para pra pensar sobre o ikigai, a primeira resposta que vem provavelmente é a certa. É o seu ikigai. E é isso. Enfim, eu acho que era esse o propósito do vídeo. Nos próximos vídeos eu quero trazer mais um pouquinho sobre outras filosofias, como, por exemplo, a filosofia dinamarquesa, o Hegel, como é importante para cada sociedade, né? Eu sinto que, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar, né? Então, eu sinto que viajar, ele vai muito mais do que o ato de eu me locomover, né? No caso, me deslocar de um ponto até o outro, porque esse trajeto, ele não vai ser linear, de um ponto A ao ponto B. Ele não vai ser linear. Então, cada uma das experiências, ponto alto, ponto baixo, vão ser experiências que vão agregar a quem eu sou nesse presente momento. Entende? Que
experiências moldam pessoas. E isso é muito incrível. Enfim, talvez eu possa falar um pouquinho mais disso no próximo vídeo, mas eu acho que era isso o objetivo. Eu pretendo continuar gravando mais vídeos, mais dessa temática, talvez Ikigai, explicar um pouco melhor ao longo do que eu for lendo esse livro aqui, porque aqui trata de métodos Ikigai, como você descobriu o seu próprio Ikigai, então eu posso trazer um segundo vídeo. Também sobre a filosofia dinamarquesa Haig, e também outras filosofias que eu vou encontrando no meio do caminho aí, enfim, nesse mundo de leituras e estudo, e que eu possa trazer, e vocês também tiverem sugestões, enfim. Mas é isso. Muito obrigada e se inscrevam no canal.